estava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de Josué, capítulos 16, 17 e 18. Amém? Então vamos à leitura, em nome do Senhor Jesus. Josué, capítulo 16. E a sorte dos filhos de José caiu desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó a leste, até o deserto que vai desde Jericó através do monte Betel, e sai de Betel até Luz, e passa até os limites dos Arquitas, até Atarote, e desce em direção oeste até a costa de Jaflete, até a costa inferior de Bet-Horon e a Gezer, e as suas saídas ficavam no mar. Assim os filhos de José, Manassés e Efraim assumiram a sua herança. E o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, foi assim: o limite da sua herança no lado leste era Atarote Adar e até a alta Bet-Horon. E o limite saía em direção ao mar até Micmetate, no lado norte. E o limite seguia na direção leste até Taanate-Siló e passava por ela a leste em direção a Janoa. E ele descia de Janoa até Atarote e a Naarate e vinha até Jericó e saía até o Jordão. E o limite saía de Tapua em direção oeste até o rio Caná e as suas saídas ficavam no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as suas cidades com as suas aldeias. E eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus habitam no meio dos efraimitas até este dia e servem sob tributo. Josué, capítulo 17. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José, isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade. Portanto, ele era um homem de guerra, por isso possuiu Gileade e Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel e para os filhos de Siquém e para os filhos de Éfer e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Zelofeade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficavam no outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém,
e o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes de En-Tapua. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. E o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era ao lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés. E o mar é o seu limite. E ambos se encontravam em Azer, ao norte, e em Issacar, a leste. E Manassés tinha em Issacar e em Azer a Bet-Seã e as suas aldeias, e Ibleão e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes de Endor e as suas aldeias, e os habitantes de Taanaque e as suas aldeias, e os habitantes de Megido e as suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que eu sou um povo grande, em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata e derruba para ti ali na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: o monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagem de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Seã e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte. Porém, o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás, e as suas saídas serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro e embora sejam fortes. Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação. E a terra estava subjugada diante deles. E ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes, e traze-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor nosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor
é a sua herança. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a sua herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram e partiram. E Josué incumbiu os que seguiram de descreverem a terra, dizendo: Ide e andai através da terra, e a descrevei, e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra e a descreveram por cidades em 7 partes num livro, e retornaram até Josué ao exército em Siló. E Josué lançou sorte por eles em Siló, diante do Senhor, e ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel, segundo as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até ao lado de Jericó no lado norte, e subia através dos montes, em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul. E o limite descia até Atarote Adar, próximo ao outeiro que se situa no lado sul da Baixa Bet-Oron. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar em direção sul, desde o outeiro que se situa diante de Bet-Oron, na direção sul. E as suas saídas estavam em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental. E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat Jearim, e o limite saía no oeste e seguia até o poço das águas de Neftoa. E o limite descia até o extremo do monte que se situa diante do vale do filho de Inom e que está no vale dos gigantes no norte. E desceram ao vale de Inom para o lado dos Jebuseus ao sul e descia a En-Rogel. E se estendia desde o norte e seguia até En-Semes e prosseguia em direção a Gelilote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, o filho de Ruben. E passava em direção ao lado oposto a Arabá, em direção norte, e descia até Arabá. E o limite passava até ao lado de Bet-Ogla, na direção norte, e as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional. E o Jordão era o seu limite no lado leste. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla e o vale de Quezis, e Bet-Arabá e Zemaraim e Betel, e Avim e Pará e Ofra, e Quefar-Amonai e Ofne e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão e Ramá e Beerote e Mispá e Sefira e Moza, e Requem e Irpeel e Tarala, e Zela e Elefe e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim,
segundo as suas famílias. Amém? Terminamos então mais 3 capítulos do livro de Josué. Eu queria falar um trecho que está se repetindo há bastante capítulos, né? Eu creio que os irmãos perceberam isso. Com relação à tribo de Levi, né? Na verdade, os levitas, né? Que o Senhor separou para o sacerdócio. E a todo tempo, né? A descrição do livro de Josué vem falar, ó, e de Moisés também, né? Lá o Deuteronômio veio falando essa informação para nós o tempo todo, uma informação repetida, que é esta: porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança. Que informação maravilhosa que é ser o ministro do Senhor, herança para nós. Amém? Ministro é aquele que serve, ok? Todos estes sacerdotes, eles serviam ao Senhor, eles ministravam ao Senhor dentro e fora do tabernáculo, ao Senhor. Eles eram um povo que servia ao Senhor de forma integral, totalmente. Então, o sacerdócio é a herança. Nossa, é maravilhosa essa passagem, né? É uma coisa que a gente, muitas vezes nós não percebemos. E eu creio nisso, porque o Senhor, nessa manhã, Ele falou para mim. Porque eu falei, Senhor, por que às vezes o Senhor, né, fornece tantas coisas para nós que nós não merecemos, né? Mas Ele nos presenteia, porque de uma certa forma nós estamos servindo ao Senhor, né? Aquele que serve ao Senhor vai receber a sua recompensa. A primeira e maior recompensa, a vida eterna, Ele já enviou o Senhor Jesus, e com certeza depois haverão outras recompensas. Existe ao longo da nossa vida muitas recompensas que o Senhor nos dá. Amém? Então vamos orar, agradecer ao Senhor? Pai maravilhoso, Deus de compaixão, maravilhoso, misericordioso, que atende ao chamado daquele necessitado. Senhor, muito obrigada. Hoje em especial quero agradecer pela vida de um dos nossos irmãos que estava com um problema nos pés e o Senhor veio e aliviou a dor, enfim. Muito obrigada, Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. Tudo é teu, Pai. Todas as coisas são tuas e o Senhor merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Que os nossos lábios tenham essas palavras de elogios ao Senhor, porque é assim que o Senhor merece. Assim, adorar ao Senhor com estas palavras, Pai. E que, Senhor, neste dia eu peço ao Senhor que o Senhor tire a murmuração dos nossos lábios, que nós possamos enxergar completamente aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor faz todos os dias para nós, Pai, gratuitamente. Muito obrigada, Senhor. Gratidão pelo teu amor, por dispensar a sua atenção para nós, por se levantar muitas vezes e olhar para nós e enviar a solução para nós, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor providencia um local para os nossos irmãos estarem indo lá. Obrigada, Senhor, porque o Senhor providencia o médico, o Senhor providencia aquela ajuda, o Senhor providencia todas as coisas. O Senhor vem com a cura completa, o Senhor vem com a restauração da alma, o Senhor traz alegria ao coração do aflito, o Senhor traz a solução para muitos problemas na nossa vida. Que a nossa boca, Pai, em nome do Senhor Jesus, de agora em diante, nunca mais, Senhor, nunca mais murmure acerca de qualquer coisa. Nos ajuda, envia, por favor, Senhor, este insight, essa coisa de nós nos lembrarmos toda vez que
que alguma coisa quiser sair da nossa boca para reclamar de alguma coisa, que o Senhor nos lembre. Olha, não reclame, né? Pensa nas coisas que eu já te forneci, que eu já te dei. Amém, Senhor? Eu te peço, eu para mim mesma também, para mim, para que eu não fale murmurações, Pai. Eu peço ao Senhor neste dia que o Senhor venha com este poder sobre todos nós, esta unção que só quer bendizer ao Senhor, só quer adorar ao Senhor, só quer elevar elogios ao Senhor, elevar louvores ao Senhor, Pai. Por favor, Senhor, eu te peço, porque o caráter do Senhor é ser fiel. Então, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, certamente o Senhor cumprirá. Certamente. Então, Pai, que nós esperemos em Ti, acalmemos o nosso coração acerca de todas as coisas, porque nós temos que ter esta consciência de que o Senhor é fiel, que o Senhor está do nosso lado, que aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. Muito obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia de leitura. Obrigada por cada irmão. E, Pai, obrigada por hoje. Ali nós estivemos, orando pelas pessoas. Senhor, dispensa a sua cura a todos os nossos queridos em nome do Senhor Jesus. Eu clamo nesse dia, Pai, e agradeço já, porque o Senhor é fiel a nós. Gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém? Desculpa a oração um pouco longa, mas eu precisava expressar isso, né? Essa coisa de a gente querer a gratidão, né? Agradecer ao Senhor, né? Tá bom, meu querido? Deus abençoe a sua vida, minha querida. Um dia maravilhoso, viu? Uma leitura próspera para você, que o Senhor revele tudo ao seu coração, ao nosso coração, e nós nos vemos no próximo vídeo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica na paz.